Então, pessoal, estamos aqui continuando, né? Nessa próxima aula, a gente vai continuar a aula anterior, que a gente falou sobre as doenças que acometem a pessoa idosa. Estamos estudando por sistemas, né? Então, estamos no sistema circulatório. Nós já falamos já de três doenças, né? As coronarianas, né? As periféricas, né? Pelo menos algumas periféricas, e a cerebrovascular. Eu vou compartilhar aqui com vocês o slide, os slides, né, que são mais de um, é, compartilhando. Colocar para maior, né? Hoje a gente vai falar sobre a cardiopatia congênita, uma das doenças que a gente vai falar. Vai falar algumas, né? Vamos ver se a gente fecha o sistema circulatório. Então, a cardiopatia congênita. A cardiopatia congênita é uma doença em que há anormalidade na função ou estrutura do coração desde o nascimento do bebê. Existem alguns tipos de malformações congênitas, mas entre as mais comuns estão a comunicação anômala entre os átrios esquerdo e direito, comunicações interatriais e também as interventriculares. O que é isso? Ó, primeiro que quando se descobre quando é criança é melhor ainda, né? Mas tem pessoas que passam a vida toda e depois já de velho ou de adulto é que se descobre, né, essa cardiopatia congênita. É o seguinte, o coração, ele é formado de quatro espaços dentro, né? Primeiro ele é dividido ao meio, aí tem espaço aqui, são quadrantes, né? E do lado de cá um espaço aqui e outro aqui. Então, existem os átrios e os ventrículos. E eles se comunicam uns com os outros, mas com válvulas específicas. Então, quando há uma malformação congênita, pode acontecer desse átrio esquerdo comunicar com o direito abertamente, ter problema nessas válvulas, né, que permitem a comunicação entre os átrios, a parte atrial, ou entre os ventrículos, né, que é a parte do ventrículo. Poderia ter preparado aqui para vocês, para estar mostrando, né, o formato do coração e a divisão do coração. Pensa no coração dividido em quatro, né? Por cima ficam os átrios e abaixo os ventrículos. Então, a comunicação de uma parte para outra é através de válvulas e ter problema nessas válvulas. Então, como afeta o coração? Pode incluir furos nas paredes do coração, as válvulas cardíacas defeituosas, estreitamentos de vasos sanguíneos ou outras alterações que afetam o fluxo sanguíneo. Então, o sangue, ele chega no coração, depois ele vai para o pulmão para ele ser filtrado, aí ele volta para o coração já filtrado e dali ele vai para o corpo. Então, é preciso que essas artérias, né, que essas válvulas estejam funcionando corretamente, né? Aqui é uma imagem do Google, tá? É o idoso com cardiopatia congênita, né? Então, ele está com a mão no coração. Existem diversos tipos de cardiopatias congênitas com variações, graus, desde defeitos menores, que podem ser corrigidos com o tempo, até problemas mais complexos, que exigem cirurgias precoces, né? Cirurgias precoces. Às vezes o bebê está ainda no ventre da mãe, já se faz cirurgia de coração. Gente, é incrível, eu já vi isso, né? Eu trabalhava no IPSENG, no CTI neonatal, e eu pude presenciar isso. Né? Então, tem coisa que resolve só com o coração, quando é muito complexo. E o diagnóstico? Muitas cardiopatias congênitas podem ser detectadas durante a gravidez por meio do ultrassom, mas algumas só são identificadas após o nascimento, e outras só depois de adulto. Tratamento pode variar dependendo do tipo de gravidade da cardiopatia, podendo incluir medicamentos, procedimentos de cateterismo e até mesmo cirurgias, né, como nós citamos mais acima. Então, o medicamento também pode estar ajudando, né, esse fluxo sanguíneo. Ok, terminamos a cardiopatia congênita. Aí vamos a TVP, que é trombose venosa profunda. É a formação de um coágulo de sangue em uma veia profunda, geralmente nas pernas, pode causar dor, inchaço, e o coágulo pode se deslocar para os pulmões, causando embolia pulmonar, uma condição potencialmente fatal. Então, quando a gente estuda o sistema circulatório, então, lembrando que o sistema circulatório ele é composto de veias e artérias. Aí tem as artérias profundas e as artérias
veias mais superficiais, mais periféricas, né? E tem as veias profundas e as veias mais periféricas. Então, a trombose acontece na veia profunda, né? Formando aqueles coágulos. Lembrando também, gente, que eh, as veias levam sangue para o coração e as artérias trazem o sangue do coração, tá? Então, tem que saber essa diferenciação aí. Localização. A TBP é mais comum nas pernas, mas pode ocorrer em outras veias profundas, como nas coxas, braços ou até mesmo na pelve. E quais as causas? Pode ser causada por imobilidade prolongada, cirurgias recentes, obesidade, histórico familiar de trombose, uso de anticoncepcionais, gravidez e outros fatores, né? Então, aqui a gente tem algumas causas, né? Lembrando, localização é mais comum nas pernas, mas pode ser também em veias mais profundas, como nas coxas, né? Por dentro, e nos braços ou até mesmo na pelve, na cintura, né? É, pode ser causado por imobilidade, a pessoa ficar parada um tempo, né? Ou às vezes a pessoa é acamado, né? Idoso mesmo, é comum, né? Poder aparecer isso, porque às vezes é o idoso que está com a vida comprometida, então ele fica acamado e isso pode causar uma trombose. Né? Cirurgias recentes, fáceis cirurgias, pode ter êmbolos, né? Êmbolos pedaços de sangue coagulados que podem migrar, né, para essas veias e formar ali uma trombose. E também pode migrar e ir para o pulmão, aí que é o perigo, né, uma embolia pulmonar. Às vezes a pessoa faz a cirurgia, o procedimento foi tranquilo, o pós-operatório, ele está passando pelo pós-operatório e aí pode acontecer um trombo. Um trombo, né? Um êmbolo sair dali e ir lá para o pulmão e causar até a morte da pessoa. Então, ele não morreu da cirurgia, ele morreu da consequência do pós-operatório da cirurgia, né? Ainda, obesidade. Obesidade, a pessoa muito obesa tende a ter trombose. Histórico familiar de trombose tem que estar prestando muita atenção se na família já teve. Uso de anticoncepcional, isso aí está falando assim de pessoas jovens, né? E nosso foco é pessoas idosas. Mas é bom trazer esse conhecimento para você ver de onde que veio, para onde que vai, né? E as causas ali não só para pessoas idosas, mas para pessoas novas também, né? Gravidez, né? Durante a gravidez pode acontecer e outros fatores. O idoso com trombose venosa profunda trouxe uma imagem também, né, do Google. Olha para vocês verem o que que acontece, né? Tá vendo? É um trombo de sangue, é uma bolinha de sangue, que aí ela fica ali dentro do vaso sanguíneo e aí impede a passagem do restante, né, do sangue, do fluxo sanguíneo. E aí dói. Por quê? Porque, né, ele vai ali dilatar o vaso. As terminações nervosas tem ali também, que aí vai causar na parte periférica, da parte de fora, né, do membro. E edema, inchaço, né? Tudo isso. Sintomas. Sintomas podem incluir dor, olha, eu vou falar, dor, inchaço, calor, vermelhidão na perna afetada. Em alguns casos, a trombose venosa profunda pode ser assintomática, é aí que está o perigo. A pessoa não sente nada e está formando um trombo lá dentro. Né? Então, em alguns casos pode acontecer isso, mas sendo assintomática, sem dor, mas vai haver o edema, que é o inchaço, o calor, a vermelhidão, né? Quando fala calor e vermelhidão, aí o sintoma já está mudado, né, para dor, né, gente? Complicações. Embolia pulmonar, né, que é a maior das complicações, sobe esse êmbolo para o pulmão e pode trazer até a morte. Se um coágulo se desprender e se mover para os pulmões, pode causar embolia pulmonar, que pode ser fatal. Síndrome pós-trombótica, SPT. Após a TVP, a trombose, né, venosa profunda, algumas pessoas podem se desenvolver uma dor crônica, inchaço e outros sintomas na perna afetada, conhecidos como síndrome pós-trombótica. Então, vai ficar essa dor, né? E como que tem que tirar essa dor? Com analgésicos, né? Analgésicos e anticoagulantes para que não venha repetir a TVP de novo, né? O diagnóstico, ultrassonografia com Doppler, né? Aquele Doppler no membro,
Deixa eu só puxar o coisinho um pouquinho para cima aqui, para não atrapalhar. É, exame mais comum, né, é o Doppler, para diagnosticar DVP, que mostra o fluxo sanguíneo nas veias. Quando o médico chega a pedir ultrassonografia com Doppler, gente, o negócio já está afetado, viu? O dímero, que é o exame de sangue que pode indicar a presença de um coágulo, mas não é específico para TVP. A angiotomografia, exame de imagem que pode identificar a TVP, especialmente quando o ultrassom não é conclusivo. Então, fez o ultrassom, que é a primeira conduta, mas não fechou, não deu para concluir o que que é, porque para iniciar o tratamento, aí o que acontece? Pede uma tomografia, uma angiotomografia, tomografia das veias. E qual é o tratamento? Gente, anticoagulantes, né? Quando se trata de vascular, de veias, de sangue, anticoagulantes, medicamentos que evitam a formação de novos coágulos e ajudam a dissolver os coágulos existentes e torcer para esses coágulos não ir para o pulmão, né? E torcer para que eles fiquem bem diluídos e não entupa nenhuma veia menor. E a trombólise? A trombólise, em alguns casos, são medicamentos que podem ser usados para dissolver o coágulo diretamente, né? Queimando. É como se fosse um raio X, me expressei errado, não é raio X, é É como se fosse um laser, né, que bate em cima do trombo para poder dissolver. É com o laser, então a trombólise. O filtro de veia cava inferior, FVCI, em caso de alto risco, pode ser colocado um filtro na veia cava inferior para impedir que os coágulos se movam para os pulmões. Onde está a veia cava inferior? No coração. Né? Da veia cava inferior, o sangue passa ali e vai para os pulmões. Então, colocar ali um filtro para evitar esse tipo de coisa. E é cirurgia dolorosa. E com muito cuidado. Prevenção. Como prevenir a TVP? Movimentar as pernas com frequência, evitar ficar sentado por longos períodos e fazer pausas para caminhar em viagens longas. Então, se for viajar, né, fazer pausas, né? Você vai viajar de uma cidade a outra, vai ficar 3 horas sentado, tá? Então levanta, para, né, na viagem, algumas paradas para poder alongar os membros inferiores, alongar o corpo, né? E isso evita, né, a trombose, né? Então, mesmo se você estiver dentro do carro, se puder levantar as pernas um pouco e abaixar, isso vai ajudar. Mexer os pés, né, para cima, para baixo, mexer os pés, assim, né, vai melhorar. Então, usar meias de compressão, elas ajudam a melhorar o fluxo sanguíneo nas pernas. Se possível, usar a meia de compressão toda vez que for viajar. Agora mesmo vou fazer uma viagem de 16 horas de avião, vou ter que usar meia de compressão. Manter um peso saudável. A obesidade aumenta o risco de TVP. Como sempre, né, gente? A obesidade causa um monte de coisas, né? Fator de risco, a obesidade é fator de risco para um monte de doenças, principalmente as circulatórias. Controlar fatores de risco como doenças cardíacas, diabetes, pressão alta, que podem aumentar o risco de TVP. Gente, como eu coloquei lá no início, as doenças vasculares, elas estão sempre interligadas. Ou seja, quando você tem uma doença cardíaca, provavelmente você vai ter uma pressão alta, provavelmente você vai ter um diabetes, né? Então, é abraçar tudo, prestar atenção, porque uma causa a outra. Por isso que a gente vem trazendo isso. Aqui, nos cuidados aqui do cuidador de idoso, o que que ele tem que fazer é o seguinte, é conscientizar o idoso de que é possível ele melhorar essa condição dele de dor, de limitação, fazendo alguma atividade, diminuindo o fumo, diminuindo a bebida, diminuindo o açúcar, né? Comendo coisas mais saudáveis. Claro, você não vai chegar para o idoso e falar, você tem que parar de fazer isso. Não. Mas você vai diminuir. Aí a pessoa vai acostumando com aquela diminuição. Tem idoso que ama coisas fritas. Primeiro que ele aprendeu isso porque fritar uma carne, por exemplo, é mais rápido, né? Mas aí você vai conversando com ele, vai diminuindo essa fritura e essa ingesta de gordura, né? E aí você vai trabalhando com esse idoso, medindo a pressão, olhando os sinais e sintomas, olhando as características dele, mudanças, né, de comportamento, mudança na aparência e você vai ajudando. Lembrando, hidratar sempre.
Varizes são veias superficiais, olha, veias superficiais das pernas que se tornam dilatadas e tortuosas. É, em pessoas com predisposição ao desenvolvimento de varizes, veias normais das pernas sofrem um processo degenerativo em que perdem a elasticidade e se dilatam, dificultando o retorno do sangue dos membros inferiores para o coração, acumulando sangue nas pernas. As varizes dos membros inferiores são veias superficiais das pernas que tornam-se invisíveis, salientes e tortuosas. Então, 7 em cada 10 pessoas sofrem com varizes. Se não forem tratadas, as varizes podem piorar e complicar. Ou seja, então as veias das pernas retorna o sangue para o coração. Então, se elas ficarem dilatadas, tortuosas, né? Principalmente quem já tem predisposição para isso, mas elas são doloridas. Dói muito, a gente vai ver sinais e sintomas delas, elas doem muito, elas que dificultam, né, o retorno sanguíneo para o coração. O que que acontece? A veia, ela é elástica, né? Então, quando acontece isso, elas ficam dilatadas. E por que acontece isso? Vamos colocar em pratos limpos. O sangue fica mais gorduroso, viscoso. Então, se tiver aterosclerose, se tiver gordura, o que que vai acontecer? Esse sangue tem que voltar, ele fica pesado e dilata. E aí, as válvulas das veias não dão conta de empurrar esse sangue para cima, né? Então, às vezes, elas ficam pesadas para baixo, né? E isso faz com que o sangue fica ali e vai dilatando, né? A veia vai dilatando e vai acumulando o sangue. E aí fica, por isso que elas ficam tortuosas, né? É, pensa numa mangueira mole, numa mangueira. Não, vamos colocar diferente, uma bexiga, né? Um balão. Você enche e se ficar com ela molinha, ela vai ficar para baixo, o peso pela gravidade vai ficar mais cheio embaixo e vai dilatar o balão, né? Então, isso acontece com as veias quem tem varizes, né? Aí tem o desenho, essa imagem é de uma idosa, né, com varizes nas pernas. Olha que tristeza. E vocês podem ver que ela é obesa, né? Ó, fator de risco. Então, quais são as causas? As varizes são consideradas uma doença multifatorial, são vários fatores, ou seja, causada por vários fatores. Entre eles, podemos citar histórico familiar, a idade avançada, né? Eh, a idade avançada, problema circulatório, né? E assim vão outros e outros problemas. Sintomas, pode ser assintomático, pode ser que a pessoa não sinta nada. E o sintomático, dor, sensação de peso e cansaço nas pernas, ardência, né? Ardência, coceira, acredita que dá coceira, formigamento e desconforto. Comprometimento estético também, fica feio. Muitas vezes as pessoas fazem aplicações nas pernas por causa da estética. Às vezes a veia nem dói, só é feia, aquela perna que coça, aquela perna redonda, ou toda ondulada, as veias todas onduladas, né? Então, aí faz a aplicação, ou seja, é, vai ao angiologista, né? E ele desentope aquelas veias ali, colocando coágulos, ou melhor, anticoagulantes ali, para tirar os coágulos, né? E pode acontecer isso sem cirurgia, que são as aplicações de anticoagulantes. Complicações. O que que pode causar? Insuficiência venosa crônica, escurecimento da perna, dermatite, inflamação, eczema, né? Formação de ferida, chamada também de úlcera varicosa ou úlcera venosa. E que mais? Além da insuficiência venosa crônica, tromboflebite, coágulos que causam tromboflebite, né? Quadro esse também chamado de varicotromboflebite, se não tratado, pode ser estender para uma veia profunda, causando a trombose venosa profunda. Tá vendo como é que uma coisa causa a outra, né? A tromboflebite fica vermelho, gente, parece uma infecção, né? Ali fica aquilo vermelho e dolorido. E em casos mais graves, é que requer tratamento imediato. Sangramento. As veias varicosas podem danificar a pele e se romper, causando sangramento importante. Aí sim, requer atenção médica imediata. Então, ela pode se romper. Ou então, ela fica ali vermelhinha, ela fica ali
inflamando, escurecendo a perna, né? E isso aí já é uma situação já crônica, mas pode ser resolvido, pode ser amenizado, porque aí já chegou num estágio bem grave, né? E se tiver sangramento, é médico imediato. Hematoma, varizes são veias dilatadas e tortuosas, causando hematomas, aquelas partes arroxeadas na pele, nas coxas, né? Tem gente que tem até no abdômen, gente. O diagnóstico: um cirurgião vascular avaliará o histórico médico, fará um exame físico, examinará as suas veias ou as veias superficiais. O exame de ultrassonografia com Doppler para mapear as veias varicosas. Então, é preciso, né, estar fazendo isso para fazer o diagnóstico. Então, quem faz é o cirurgião vascular, né? Então, o clínico geral ou geriatra encaminha, né, para o cirurgião vascular. Tratamento clínico, ó, clínico das varizes, terapia compressiva, ou seja, usar uma meia compressiva, medicamento venoativos, também chamados de flebotônicos, vai fazer o sangue, né, movimentar. De maneira geral, o paciente deve evitar permanecer em pé, parado ou sentado por longos períodos, evitar o uso de salto excessivamente alto, emagrecer como sempre, né, gente, obesidade, né, é fator de risco para um monte de doenças. Praticar exercício físico para melhorar o desempenho da musculatura da panturrilha. Lembra que a panturrilha é o segundo coração nosso, né? Então, só de ficar em pé assim, gente, fazer elevação dos calcanhares, já trabalha a panturrilha, né? Porque se a panturrilha estiver comprometida, suas veias vão ficar dilatadas. Intercalar breves períodos de repouso com as pernas elevadas durante o dia, se possível. Existe um triângulozinho que a gente coloca debaixo das pernas, elevada para ajudar o retorno sanguíneo por gravidade, né? Então, evitar ficar, o idoso, ele tende a sentar no sofá e ficar ali a tarde toda ou tende a ficar lá na cama deitado o tempo todo. Então, a gente que é cuidador de idoso, a gente tem que movimentar esse idoso, tirar ele dali, convencê-lo a sair. Não é fácil porque ele sente dor ao movimentar, né? É porque já está limitado, então você vai trabalhar com ele isso. Usar as meias elásticas de compressão graduada, ou seja, aquilo que você aguenta, tem a médio e tem a bem apertada. Então, você vai ter que escolher qual que é melhor para o seu idoso, para a sua idosa, e se ele suporta, porque também tem gente que não suporta. Eu já fiz compressão com idoso assim, com atadura. Atadura, aí você rola ela de baixo para cima, para ajudar na compressão das pernas, tá? Ajudar a parte de veias. Pega, porque às vezes ele não consegue colocar uma meia e é difícil para você colocar nele, você pega a atadura e vai girando, sempre de baixo para cima. Tratamento cirúrgico para as varizes, cirurgião vascular. Então, pode ser pelo cirurgião, né? Ele vai fazer a escleroterapia com polidocanol, né? Mais conhecido como espuma, que é o fechamento da veia, termoablação com laser, radiofrequência, método utilizado quando há também comprometimento das veias safenas, né? Lembra das safenas dos membros inferiores? Essas safenas, muitas vezes, elas salvam o coração. Tira dela aqui e põe no coração no lugar do estente, né? Quando tem que trabalhar as artérias coronarianas, né? Então, pode usar as safenas. Prevenir, como prevenir? As varizes podem reaparecer depois de tratadas, isso pode acontecer ou retirado, pois elas não têm cura. Por isso, mudanças no estilo de vida são recomendadas. Ou seja, se você tem problema de varizes, você vai ter o resto da vida. Agora, você pode saber lidar com isso, né? Ter cuidado. Evitar ficar muito tempo na mesma posição, que nós já falamos, ou em pé ou assentado, mover, criar o hábito de sair do lugar, praticar atividade física para melhorar a circulação venosa, evitar a obesidade. O excesso de peso é responsável pelo aumento da pressão sanguínea nas veias. Então, não vamos engordar muito, gente, vamos diminuir o peso. Nós, cuidadores de idosos, temos que ter um bom peso para a gente conseguir trabalhar, desempenhar um bom trabalho com qualidade. E também trabalhar com idoso muito pesado é muito difícil, então trabalhar é para estar diminuindo, né, o peso. Agora nós vamos à hipertensão arterial. A hipertensão arterial é uma condição em que a força do sangue contra as paredes da artéria é superior ao normal. Essa força elevada pode danificar as artérias, afetando o coração, os rins e outros órgãos. Tá vendo o que que a pressão arterial faz? Né? Então, e hoje em dia
quase todo mundo tem problema de pressão arterial, né? Hipertensão arterial, né? A gente chama de pressão arterial elevada. Aí, o que acontece? É interessante isso, aumentou-se tanto o número de pessoas com hipertensão arterial, ultimamente, nos últimos, vamos colocar 40 anos, porque há 40 anos atrás, eu lembro, há 40 anos atrás, toda pessoa que tinha hipertensão arterial aposentava. Eu sei porque o familiar do meu marido, todos eram aposentados porque tinha pressão alta, eles eram negros, né? Então a tendência a ter pressão alta é maior e não tinha aqueles cuidados adequados, eles eram aposentados por invalidez porque a pressão era alta. Mas houve-se uma mudança nisso daí, porque muitas pessoas começaram não, já iniciaram bem cedo ter hipertensão arterial, então o governo começou a trabalhar. E trabalhando no SUS, né, com grupos de hipertensão, para poder conscientizar o que que é preciso fazer para melhorar a pressão arterial, para ter uma qualidade de vida, aí começaram a trabalhar, e é por isso que hoje, né, pela melhoria do Sistema Único de Saúde, fornece o medicamento para pressão arterial. Então, o governo dá a medicação para a pessoa, né, que tem pressão arterial, e tem trabalhos, reuniões de conscientização, de ajuda, né? Nas unidades de saúde, justamente para ter uma qualidade de vida. Porque quem tem pressão alta acaba tendo outros problemas também, tanto o coração quanto o rins, né? E assim vai. Quais são as causas? Pode ter várias causas, incluindo predisposição genética, estilo de vida, obesidade, sedentarismo, como sempre, ó, tabagismo, alimentação inadequada, estresse, problemas renais ou hormonais. Então, são várias causas, várias causas. Mas são causas que as pessoas conseguem, algumas, né, a não ser que seja genético mesmo, algumas pessoas conseguem contornar a situação mudando o estilo de vida, né, diminuindo o estresse e trabalhando a alimentação, trabalhando o sedentarismo, né, obesidade, o tabagismo. E quais os sintomas? Embora a hipertensão arterial seja muitas vezes assintomática, isso que é perigoso, alguns indivíduos podem apresentar dores de cabeça, tontura, dores no peito e cansaço, né? Ah, eu sinto que minha pressão está alta, a hora que vai medir está alta, aí tem um medicamento para tomar. Então, tem que evitar isso, né? Só que prestar atenção porque ela é assintomática. Por isso que a gente tem que ir ao médico regularmente, levar o idoso ao médico regularmente, tá? A idosa com hipertensão arterial, o rapaz medindo a pressão dela, né? Ali era até feliz, parece que a pressão não estava alta, não. O diagnóstico, ele é feito através das medições da pressão arterial, geralmente em diferentes ocasiões, para confirmar a persistência do aumento. Geralmente o posto de saúde dá um cartãozinho assim, que você coloca a data e mede a pressão. No idoso em casa, você vai ter a evolução do idoso. E ali você mesmo pode organizar, se já não tiver organizado, cada vez que você medir a pressão, anotar. E é bom sempre nos mesmos horários. Por exemplo, mediu de manhã, 8 horas. Então, amanhã, 8 horas, mede também. Mediu de tarde, né? Quando está hospitalizada é de 3 em 3 horas, quando está com a pressão alterada, né? Mas se não tiver com a pressão alterada, não tiver, né, em situação aguda de pressão alta, pode medir uma vez de manhã e uma vez de tarde, né? É tranquilo. Ou então uma vez no dia. Vai depender do que o médico orientar. Né? E aí, através dessa anotação em diferentes horários, você vai descobrir se está aumentando, se está mantendo alta e qual horário que é baixo. E qual é o tratamento? O tratamento pode envolver mudança no estilo de vida, né? Como nós já colocamos, atividade física, dieta, tabagismo, estresse e, em alguns casos, uso de medicamento para controlar a pressão. Na maioria das vezes, começa-se primeiro com a medicação e depois vai diminuindo, né? Aí muda o estilo de vida e aí vai diminuindo. Complicação. A hipertensão arterial não controlada pode levar a complicações graves, como doenças cardíacas, derrame cerebral, que é o AVC, insuficiência renal, problemas de visão, né? Aí, às vezes, a pessoa tem problema de visão porque a pressão está alta. Importante, a hipertensão arterial é uma doença silenciosa e pode ter consequências graves. Ela é caladinha, mas pode matar.
Vamos ver o aneurisma. O aneurisma é uma dilatação anormal de uma artéria. O aneurisma pode se romper e causar hemorragia e permanecer sem estourar durante toda a vida. Pode acontecer. Os aneurismas, podem ocorrer em qualquer artéria do corpo, como as do cérebro, do coração, do rim, do abdômen. Os do tipo cerebral e da aorta torácica e abdominal apresentam altas taxas de mortalidade. Então, é uma dilatação anormal da artéria, em qualquer lugar do corpo, mas na maioria das vezes no cérebro, né? Conheço pessoas que tiveram aneurisma e estão sequeladas até hoje, são sequeladas de aneurisma, né? Então, é fatal, temos que evitar. Causas. O aneurisma surge pelo enfraquecimento ou defeito da parede arterial. A pessoa pode nascer com problema ou, né, adquirir depois. Não é pegar dos outros, não, viu, gente? É a partir de fatores como hipertensão não controlada, com medicamentos, tabagismo, traumatismo, né, golpes ou ferimentos penetrantes, né? Às vezes sofreu um traumatismo, né? Aí sim. Mas o fator de risco maior é a hipertensão arterial. Lembra que a hipertensão é o sangue, a velocidade, a pressão do sangue dentro da artéria? Aí, se a pressão está alta, a artéria vai dilatar e pode causar um aneurisma, né? Sintomas. Aneurismas pequenos costumam ser assintomáticos. Às vezes a pessoa nem sente nada. Dilatou, o sangue continuou o fluxo dentro da artéria, não sente nada. Agora, quando cresce, dor de cabeça súbitas, náuseas, vômito, perda de consciência, sangramento abundante, pode ser fatais, pode morrer. E por isso que tem que, quando começaram os sintomas rápidos, agudos, vá correndo para o médico, né? Porque aí ele já sabe qual exame fazer para poder identificar e já tomar conduta. Fatores de risco. Os fatores de risco se dividem em dois grupos: não modificáveis, sexo masculino, história familiar e idade. E modificáveis: fumo, hipertensão arterial, colesterol elevado, obesidade, raça branca e doença aterosclerótica pré-existente. Então, tudo isso é fator de risco, né, para o aneurisma, mas pode acontecer também com outras pessoas. Eu conheço, por exemplo, uma mulher que teve aneurisma, mesmo que é chegado aí, é falado com um grupo que é do sexo masculino, é maior a tendência. História familiar também e a idade, né? Então, temos que ir atrás dos fatores de risco e cortar, principalmente os modificáveis, né? Que é fumo, baixa pressão, né? Colesterol, obesidade e assim vai. Prevenção, controlar a pressão arterial. Se você controla a sua pressão arterial, você não vai ter aneurisma, né? Manter índices adequados de glicose, colesterol e triglicérides, tá aí de novo, né? O colesterol, glicose. Ter uma alimentação saudável à base de vegetais, frutas, fibras e carnes magras. Alimentação, gente. Praticar exercícios físicos regularmente, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Se houver caso de aneurisma na família, deve-se visitar o neurologista periodicamente para rastrear o risco de surgimento de eventuais dilatações. É interessante, a gente está estudando isso para o tratamento do idoso, para o atendimento ao idoso, e isso vem em encontro ao cuidador de idoso também para aprender a evitar prevenir, né, esse tipo de doença. Muito legal, né? Atinge todas as idades. Insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, também conhecida como insuficiência cardíaca congestiva, é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue de forma eficaz para o corpo, levando a uma série de sintomas e complicações. A doença afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Então, a insuficiência é horrível, né? E pode trazer várias consequências. Aqui a gente colocou uma idosa com insuficiência cardíaca, né? Ela está ali com o coração doendo. As causas. O que que causa insuficiência cardíaca? Uma doença coronária. Aterosclerose, acúmulo de placa nas artérias. Olha como uma coisa puxa a outra. Pode obstruir o fluxo do sangue para o coração, enfraquecendo o músculo cardíaco. Ele fica com insuficiência.
né? Não trabalha correto. Hipertensão constante coloca uma pressão excessiva sobre o coração, levando a seu enfraquecimento, né? As paredes, né? O miocárdio, né, acabam dilatando. Doença das válvulas cardíacas, lembra das válvulas, dos átrios que eu falei, dos ventrículos? Átrio, ventrículo, ventrículo? Pois é, as doenças das válvulas cardíacas que regulam o fluxo de sangue no coração podem afetar a eficiência do bombeamento, não bombear corretamente o sangue para o corpo. Doença do músculo cardíaco, cardiomiopatia, enfraquece o músculo do coração, dilata, né? Arritmias, né? Arritmias, a frequência cardíaca não é constante, ela é arrítmica. Chagas, doença de Chagas é o que? É a dilatação do coração, uso de tabaco, mais uma vez, né? O cigarro, álcool e outros. Sintomas, falta de ar. Quando a pessoa tem problema de coração, gente, geralmente ele tem falta de ar, porque o coração manda sangue para o pulmão filtra e manda de volta. Então, se isso não está acontecendo certo, vai ter falta de ar, principalmente durante atividades físicas, mas também em repouso, especialmente à noite. O corpo trabalha, quando é à noite vai descansar, ele sente falta de ar. Fadiga e cansaço, sensação de cansaço, mesmo com pouca atividade, inchaço nas pernas, tornozelo, pé, devido ao acúmulo de líquido no corpo, né? A insuficiência dá isso. Aumento de peso devido à retenção de líquidos, tosse que pode ser persistente e piorar à noite, simplesmente aparece uma tosse e começa, pode ser isso, né? Insuficiência cardíaca, dificuldade para dormir devido à falta de ar e outros sintomas, a pessoa cansada, ele não consegue dormir, né? É difícil. Outros sintomas como confusão, palpitação, palpitação é o coração arrítmico, né? Sente, ó, batendo rapidamente, vômitos e perda de apetite. Qual o tratamento? Medicamentos, mudança do estilo de vida, como sempre, dietas saudáveis, controle de peso, atividade física, evitar tabagismo, reduzir o álcool, cirurgias e procedimentos, transplante de coração, implantação de marca-passo ou outros dispositivos, isso pode acontecer. Reabilitação cardíaca, programas de reabilitação podem ajudar a melhorar a função cardíaca e a qualidade de vida dos pacientes. Então, é ter cuidado mesmo. Aqui a gente termina as doenças do sistema circulatório, né? A gente termina a doença do sistema circulatório. Foram várias doenças que nós estudamos, várias doenças que nós estudamos, né? É, Aí, né, eu gostei muito dessas aulas, dessa aula mesmo, né, que vem trazendo tudo, porque às vezes a gente não presta atenção, mas uma doença está ligada à outra. Se você controla a pressão, você consegue controlar um monte de outras doenças, né, que acometem o sistema circulatório, né? Inclusive veias, inclusive as veias, as artérias, a circulação, os edemas, os inchaços, a retenção hídrica, né? Lembrando os fatores de risco, evitar a obesidade, evitar a alimentação com muita gordura, né? Comer mais fibras, hidratar muito. Gente, água nunca é demais, né? E ter cuidado com os rins também. A gente vai ver sobre doenças dos rins também, né? Mas agora nós estamos só nas circulatórias. Então é isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima aula.